Bom, pessoal, o que eu acho do STF? A minha opinião é simples, tá? Eu acredito e defendo essa ideia de que o STF tem muito poder acumulado. O que eu defendo e o que eu acredito que seria interessante seria ter uma segunda corte para validar as decisões do STF, que é o que acontece hoje, por exemplo, com o poder legislativo a nível federal. Você tem, por exemplo, a Câmara dos Deputados Federais e você tem o Senado. E muitos de leis que são aprovadas pela Câmara de Deputados Federais tem que ser validada pelo Senado. E isso é bom e é legal. Então eu acho que hoje o STF acumula muito poder e, assim, na estrutura do Poder Judiciário, eles são a última instância. Então, assim, o que eles decidirem está decidido. Então eu acho que seria interessante se a gente tivesse uma segunda casa para validar as decisões do STF. Um outro problema que eu acho é o seguinte, é a forma como os ministros são escolhidos. Hoje, basicamente, quem escolhe o ministro do STF é o presidente, que é validado pelo Senado. Alguns defendem a ideia de que a escolha dos ministros do STF deveria ser por concurso público e tem um outro pessoal que defende a ideia de reduzir o tempo de permanência de um ministro, o tempo de mandato do ministro. Bom, eu discordo em parte dessas ideias. Eu acho que o tempo atual, que é vitalício, eu acho bem interessante, até mesmo por uma questão de estabilidade jurídica no país. Então, eu acredito que sim, deveria ser vitalícia. Agora, eu discordo da forma como os ministros são escolhidos. Eu acho que dar esse poder exclusivamente ao presidente da República não é legal. Eu acho que não faz bem para a democracia. Eu acho que essas escolhas deveriam ser distribuídas entre os outros poderes. Por exemplo, são 11 ministros do STF, que é a ideia que eu defendo, tá? São 11 ministros do STF. Então, por exemplo, os governadores, todos eles deveriam eleger, vamos supor, 2 ministros do STF. A Câmara de Deputados Federais e o Senado deveria eleger, por exemplo, mais 2 ministros. Outros poderiam ser escolhidos e nomeados pelo próprio presidente. Mas a ideia que eu acho, que eu defendo, seria cada poder ter uma quantidade de ministros para indicar, não ser exclusivamente o presidente, e a ideia de você ter uma segunda casa para validar as decisões do STF. Bom, essa é a minha opinião, não sei o que você acha, se de repente se concorda, discorda, não sei se você está acompanhando ou não aí atualmente os acontecimentos, mas de repente se você tiver uma opinião diferente da minha, você pode deixar aí o comentário.